Vamos conversar sobre minha última leitura, que é São Bernardo, de Graciliano Ramos. Olá, eu sou a Mia, seja bem-vindo ao meu canal e neste vídeo eu irei falar sobre minha última leitura, que foi São Bernardo, de Graciliano Ramos, que inclusive é considerado pela crítica a maior obra de ficção do movimento modernista, trazendo o contexto aí dos latifúndios e também dos conflitos nordestinos. Essa foi a segunda obra de Graciliano Ramos, é um grande clássico da literatura brasileira e é um livro muito tranquilo de ler, gente. Você não demora muito tempo lendo ele, eu li em pouquíssimo tempo. Como vocês podem ver nessa edição mesmo, ele é bem fininho, tá vendo? E os capítulos dele são bem pequenos. Não é um livro difícil de ler, inclusive ele é escrito por uma pessoa que não é muito boa intelectualmente falando, então ele tem uma linguagem bem tranquila. Só que apesar disso, nem linguagem tranquila, é escrita bem tranquila. Isso também prejudica, porque você percebe que em alguns momentos você tem que estar bem atento para entender em que momento da história ele está. Se ele está no passado, se ele está no presente. Por que eu falo escrita por essa pessoa? Porque, na verdade, o livro, né, ele já começa falando aqui que basicamente quem está escrevendo este livro é o próprio narrador-personagem, né, que é Paulo Honório, o personagem principal desse livro. Então, ele que resolve escrever sobre a vida dele, contar a vida dele. Então, é nesse contexto que Graciliano Ramos escreveu este livro, como se fosse realmente Paulo Honório escrevendo, contando sobre a vida dele. Apesar de tudo isso, a linguagem em si do livro não é tão simples, tem algumas palavras que vocês precisam pegar os significados, inclusive eu escrevi com cada palavra que eu não entendia, gente, eu fui pesquisando e escrevendo o significado, tá? Porque senão realmente ia ficar difícil entender. Pra me entender, quando eu reler o livro também já ter o significado aqui. Mas não só as palavras, como tem alguns termos que são muito regionais. Termos nordestinos mesmo. Então, se você for do Nordeste, você vai entender, se você conhecer alguém. Mas se você não for, você realmente vai precisar pesquisar pra entender. Mas, mesmo que você não pesquise determinadas palavras e os termos, talvez você entenda pelo contexto, tá? Pelo contexto você também consegue entender aqui um pouco sobre o livro. Como é um livro escrito pelo próprio narrador-personagem, né? Então a gente consegue ver aqui somente a perspectiva dele. É um livro que sim, ele abre portas, abre janelas para várias interpretações em determinadas situações. Eu gosto de ler resenhas, de ler ou de assistir resenhas de livros que eu li para gravar o vídeo, porque eu gosto de ter uma opinião sem influência, tá? Eu li o livro, venho aqui e já gravo para trazer minha opinião sem influência para vocês. Mas uma das meninas do Clube do Livro tava falando pra mim que uma das booktubers que ela assistiu tem uma opinião muito diferente, por exemplo, da minha a respeito de um acontecimento muito importante que tem aqui nesse livro. Então, pra vocês entenderem que sim, vai abrir ali uma janelinha pra você pensar, mas será se foi isso que aconteceu ou se foi aquilo? Ele mesmo fala que ele não é bom intelectualmente falando, ele não é estudado, e que se a pessoa quiser entender o livro dele, ok, se não quiser, também é isso, sabe? Então ele diz que as pessoas talvez terão um pouco de dificuldade de entender o próprio livro dele, né? Paulo Honório, o personagem, falando, porque ele não é a pessoa mais intelectual que existe. Paulo Honório, que é o narrador-personagem, quem escreve este livro, ele é basicamente um homem que começa a contar a história da vida dele, como ele adquiriu as terras de São Bernardo, não é à toa que é o nome do livro. Ele, enfim, começa contando como ele subiu na vida, e literalmente ele subiu nas pessoas, porque ele era um rapaz que era órfão, ele foi criado por uma pessoa, por uma senhora bem pacata, simples. Se eu não me engano, essa pessoa não é nem parente dele. Como eu falei pra vocês, tem algumas informações que são dadas muito acima. Ele escreve o livro falando, alguns diálogos que ele coloca aqui, ele fala, olha, vou colocar o que eu achar interessante. Eu tive um diálogo maior com a pessoa naquele acontecimento, mas eu não vou colocar o diálogo todo e só vou colocar o que eu acho interessante aqui. Então ele escreveu o livro assim, colocando o que ele realmente queria no livro, então a gente já entende que os fatos que ele conta não são fatos, são a perspectiva dele, o que ele acha mais importante que ele tá colocando ali. Então é isso, o livro fica bem aberto para várias interpretações em várias questões que acontecem aqui. Ele começa contando como ele conseguiu as terras de São Bernardo, ele
passou bastante dificuldade, foi vendedor, ele trabalhou nessas terras, né, como trabalhador mesmo, ganhando pouco. Então ele realmente veio de baixo. E ele foi passando por cima das pessoas com muita ganância, gente, estratégias nada legais, nada bondosas. Ele conseguiu, então, adquirir as terras de São Bernardo por merreca, tá? Porque ele conseguiu realmente passar por cima das pessoas. Inclusive, a pessoa na qual, né, ele conseguiu adquirir essas terras, que ele meio que enganou ali, pra ele conseguir adquirir essas terras com valor bem abaixo, é uma pessoa que eu senti muita dor no livro, gente, mas muita dor. Não sei se quem já leu esse livro sentiu dó dessa pessoa, que é o Padilha. Eu senti muita dó do Padilha, sabe, era um homem que era extremamente humilhado pelo próprio Paulo Honório. Então não é aquele personagem que você vai sentir empatia, mas em determinados trechos talvez você sinta, porque é um personagem bem real, que reflete bastante uma pessoa real, apesar de ser um livro ficcional. Mas é um personagem, gente, que assim, apesar de ele estar mais levado ao mal, ele tem também uma parte boa, que é de ser honesto com ele mesmo. Então a gente consegue perceber no decorrer do livro que ele é uma pessoa que ele tem noção que ele não é uma boa pessoa, sabe? Ele começa a ter essa perspectiva dele mesmo. E então a gente chega no ponto que ele decide, deixando bem claro, gente, que tudo na vida dele gira em torno dessas terras, tá? Das terras de São Bernardo que ele conseguiu adquirir. Inclusive, esse livro, ele contextualiza bastante essa questão do latifúndio, por exemplo. Ele tinha até uma grande quantidade de terra ali, né, em seu poder. Ele não adquiriu de uma maneira tão boa e legal. Ele foi aumentando essas terras, aumentando a cerca, a extensão da cerca, deixando a cerca mais adiante, e assim foi. Até que ele tinha um controle de um grande pedaço de terra e, portanto, um controle também sobre muitas pessoas que trabalhavam para ele, moravam nessa fazenda, na fazenda de São Bernardo. Ele construiu ali uma comunidade que eram pessoas que trabalhavam para ele, ganhavam muito pouco, gente, e sofriam bastante. E ele não era uma pessoa bondosa. A gente sente muita dó, tá? Muita dó das pessoas que trabalham para ele, principalmente desse Padilha, eu pelo menos senti bastante. E todas as decisões dele são decisões muito pensadas estrategicamente para o bem dele mesmo. Então, quando ele decide finalmente se casar, ele já tá numa determinada idade, tá? Ele já não é mais novinho, ele decide se casar. Ele não decide por amor, ele decide que ele vai procurar alguém pra casar, alguém que ele ache boa pra casar, ele poder ter um herdeiro pra deixar toda aquela terra, tudo aquilo pra esse filho. Então, ele vai atrás de alguém pra casar, ele já tem em mente uma determinada pessoa, mas chegando lá ele encontra uma outra pessoa que é a Madalena, ele acha bonito e falou, então é com ela que eu vou casar. Não é uma questão sentimental, a gente percebe que desde o início não tem essa questão sentimental de Paulo Honório no casamento. Então ele se casa, né, com Madalena, e a partir daí, gente, que a coisa começa a ficar um pouco complicada. Madalena, a gente percebe que é o oposto de Paulo Honório, é uma pessoa extremamente bondosa, caridosa, é uma pessoa realmente boa e que ela começa, né, a tentar ajudar as pessoas que estão vivendo ali. Ela percebe a situação das pessoas e ela começa a querer ajudar. E assim, a gente vê, lendo o livro, que se ele fosse uma pessoa que ele começasse a deixar-se moldar pela bondade de Madalena, ou pelo menos deixar ela fazer as coisas, né, ajudar as pessoas, se ele fosse essa pessoa, nossa, gente, daria muito certo, sabe? Porque ela estaria ajudando as pessoas na fazenda e ele era bom, querendo ou não, na organização ali, né, do trabalho. O trabalho em si, ele mesmo fala que ele é bom em agropecuária, em pecuária, enfim. Mas não, ele começa a se irritar, né, no início ele deixa aquela bondade e tudo mais, mas depois ele começa meio que se irritar, achando que Madalena tá sendo caridosa demais. E então começa os ciúmes, um relacionamento extremamente tóxico. A gente consegue perceber que Madalena vai ficando oprimida em 2 anos, se eu não me engano, de casamento. Logo, eles têm um filho. A gente percebe que apesar de Madalena ser tão bondosa e ele retrata ela como uma pessoa boa, então a gente percebe essa honestidade que ele tem com ele mesmo. A honestidade de admitir que ele não é uma boa pessoa e que Madalena sim é uma boa pessoa. Então ele escreve no livro deixando bem claro que Madalena é uma boa pessoa. Mas ela simplesmente despreza o filho, ele fala sobre isso, né? Ele não tem apego pelo filho, não tem amor pelo filho, ele inclusive acha o filho meio que desnutrido, porque pelo que a gente entende ele não tem esse apego pelo filho e ele percebe que nem a mulher dele está cuidando do filho, nem a tia da mulher dele que também foi morar com eles e que ele não gosta nada. E quando ele retrata isso, a gente pensa, nossa, mas ela é bondosa porque ela tá
destratando o filho, deixando o filho de lado. Aí a gente começa a perceber que ela estava sofrendo muito, né? A gente vai percebendo no decorrer da leitura que ela estava sofrendo muito. E provavelmente ela já tinha depressão e estava passando também por uma depressão pós-parto, que é bem possível. Então por isso que ela desprezou o filho. Ela estava em sofrimento, estava doente. Mas até então ele não percebia nada disso. Ele só tinha um ciúmes extremo de tudo, de todos. Inclusive, ele tinha ciúmes do próprio Padilha, que é isso que eu falei pra vocês, que eu tinha muita dó. Porque ele humilhava bastante Padilha. Padilha trabalhava pra ele. Ele tinha muito ciúmes de Padilha, porque Padilha, querendo ou não, tinha um pouco mais de intelectualidade que ele. Então, era com quem Madalena conseguia conversar. Afinal, ela era professora. Uma outra característica muito ruim de Paulo Honório é que ele é uma pessoa extremamente ignorante, então ele não vê esperança, ele não vê porquê da educação, ele não vê esperança na educação, ele não vê motivo para educar. E até a escola que ele coloca ali nas terras dele não é por uma questão de simplesmente educar as crianças, é por uma questão de interesse, que seria algo mais favorável para ele, então ele coloca a escola, mas ele não acha necessário que as pessoas tenham educação. Afinal, ele conseguiu a Serra de São Bernardo, então é assim o pensamento dele. A esposa dele, a gente percebe que ela conversa com Padilha, tem essas conversas com Padilha e com o João Nogueira, por exemplo, que é o advogado de Paulo Honório, porque eles têm um pouco mais de intelectualidade, eles têm a mesma mente dela, eles veem esperança, uma certa esperança na educação, né, e tal, ali com as restrições de quem eles são, né, do lugar que eles moram. Então ela se vê mais à vontade, é a visão que eu tenho, ela se vê mais à vontade de conversar com Padilha e com João Nogueira. Mas ele não vê dessa forma, gente. E ele também não se interessa por entendê-la, por escutá-la. Ele vê de outra forma, ele começa a ficar com ciúmes super excessivo e extremamente bruto com ela. E daí vai muitas coisas acontecendo. Ele começa a entrar numa loucura tão grande que parte do livro você acha que você também tá ficando louca. Você tenta entender o que é isso, é no presente, é no passado, o que ele tá vendo, eu não tô entendendo o que ele tá descrevendo, porque ele tá escrevendo a loucura dele. Então não fica uma leitura tão simples de você entender, porque você tá lendo uma loucura. Então, assim, você vai entrando naquela loucura e você fica, meu Deus, ele não tá bem. Você já começa a perceber que ele não tá bem pelas coisas que ele começa a escrever. E lá na frente você percebe que, de fato, ele não está nada bem, ele está entregue à loucura ali, vamos dizer. Eu vejo ele, gente, como uma pedra, sabe? Um homem extremamente frio, todos os movimentos dele são calculistas e são para interesse próprio. Então, ele é realmente uma pessoa que não tem sentimentos. Até as pessoas que ele ajuda, a gente consegue ver uma certa esperança, porque ele, por exemplo, procura a mulher que criou ele pra colocar ali nas terras dele e, de certa forma, cuidar dela. Mas eu não sei se é uma questão sentimental. Talvez seja uma questão, sabe, de ele saber que é o certo, então é melhor fazer isso. E tem essas partes que deixam a gente assim, talvez ele não seja tão ruim. Ele fez muitas escolhas erradas na vida dele e todas essas escolhas que ele fez foi em volta e em prol das terras de São Bernardo. No decorrer dessa história, a gente percebe que vai ocasionar numa situação muito complicada lá na frente, que é a morte de Madalena. Que é uma coisa, gente, como eu falei pra vocês, a Booktuber, né, que uma das meninas ali do clube me contou, que ela entende que Madalena morreu, não foi suicídio, ela entende que, na verdade, ela morreu de alguma doença, mas é como eu falei pra vocês, fica da interpretação da pessoa, porque realmente ele não deixa explícito o que foi, o que aconteceu, ele narra ali o acontecimento, né, quando ele chegou e viu aquilo, e o antes do acontecido dá você a entender que é suicídio, mas você não tem certeza. Como ele, no final do livro, ele já tá lendo meio que na loucura, então fica mais difícil você entender ainda. Tem esse acontecimento que é o que desencadeia nele essa percepção de quão mal ele é, de quantas escolhas ruins ele fez na vida dele e que as terras de São Bernardo nada é. É um livro que também tem um teor político, tá? Bastante político. Mas acredito que narra bastante coisas da época mesmo, das pessoas que mora no interiorzão, sabe? Um super interior ali. Que as conversas são essas, principalmente entre homens, são política, então ele tá sempre conversando ali com seus colegas sobre política, não vou nem falar amigos, porque tudo ao redor dele é interesse. E no final do livro a gente percebe que ele tem essa percepção pelo que aconteceu com Madalena, ele se arrepende, né, das coisas que aconteceu, de tudo que aconteceu, da maneira que aconteceu.
ele percebe que ele valorizou coisas que não era pra ter valorizado e negligenciou coisas que era pra ele ter valorizado. E aí então acontece uma coisa que inclusive nas palavras de João Nogueira ele fala, né, que é um funcionário que não tem como você despedir. É uma coisa externa que aconteceu. Acontece uma revolução na política e se instala um outro tipo, um outro regime político que faz com que várias pessoas se quebrem. Inclusive, São Bernardo, né, as terras de São Bernardo, começa a ter alguns problemas ali também. Consequentemente, obviamente, Paulo Honório começa a ter alguns problemas financeiros na terra. Muitas pessoas, por conta dessa mudança de regime político, dessas coisas que começam a acontecer, ela sai, inclusive o próprio Padilha, pessoas que ele conversava todos os dias, o seu Ribeiro, o próprio padre ali, né, da região, o vigário, eles também saem da região, eles se juntam a essas lutas. Ele fica meio que só, vai ficando meio que só ali, né, sem ninguém. Madalena morreu, a esposa dele, a tia de Madalena, que ele também não gostava muito, mas enfim, era uma companhia pra ele, também vai embora. Ele vai ficando só, gente, naquela terra, e ele percebe que também as coisas não estão indo tão bem. Então ele começa a perceber que, quando ele achava que ele tinha controle sobre tudo, afinal ele era o grande senhor, né, daquele latifúndio, quando ele começa a perceber que ele não tem controle, na verdade, de tudo, porque uma coisa externa já atrapalhou toda a vida dele e não está nas mãos dele. Está na mão de outras pessoas, é algo muito maior que ele. Então ele começa a perceber que tudo aquilo que ele fez em prol das terras e deixou de lado, por exemplo, dar atenção para Madalena, enxergá-la realmente como a mulher que ela era, correr atrás de coisas que realmente eram importantes, ao invés de tudo fazer em prol dessas terras, ele começa a perceber que, nossa, eu fiz escolhas muito ruins, olha onde eu tô. E ele começa a se ver sozinho, uma pessoa ruim e monstruosa. Ele começa a se ver como um monstro, ele se olha no espelho e ele se vê como um monstro. Ele coloca que escreve as características dele como sendo um monstro, porque é assim que ele tá se vendo, é a perspectiva dele. Aqui ele já tem o quê? 50 anos, né, no final do livro. O livro do início ao fim eu acho super triste, não tem uma parte alegre do livro. Ele mesmo, logo no início que ele casou, ele fala assim, superficialmente, como foi, mas você não vê amor, né, no casamento, é um casamento por interesses, enfim. No final, ele mesmo fala sobre o filho dele, que nem o filho dele, né, ele não tem amor pelo filho dele. Ele fala, ó, é meu filho, ele tem essa consciência de que o filho dele, então ele fala, pelo jeito ele não vai conseguir seguir adiante com essas terras, né, governando essas terras aqui como eu governo. E se ele não for bom pra governar essas terras, então eu vou ter que colocar ele aí pra ser um doutor, né, alguma coisa. E você vê, né, que ele inclusive interpreta a pessoa ser um doutor, um médico, um advogado, um juiz como algo ruim, né? Menor do que, por exemplo, ser um dono de fazenda, porque ele realmente não vê nada nessas profissões, ele não vê porquê de você estudar, porquê, sabe? Ele não vê motivo. Então, assim, é um personagem realmente super bruto, ganancioso, rigoroso e que sim, tem noção das coisas ruins que ele fez, das escolhas que ele fez na vida dele. E o livro termina com ele tendo noção dessa escolha. A gente consegue ver que é a única pessoa que ele gosta, né? Mesmo assim, ele gosta tratando como bicho, e ele mesmo fala isso em uma das partes do livro dele, que ele tratou as pessoas a vida toda como bicho, não sendo pessoas, mas sendo bichos, porque foi o que ele fez. A pessoa que ele gosta é Casimiro Lopes, que é uma pessoa que não é assim, super simples, faz o que manda, faz o que ele manda, e por isso que ele gosta, porque é um bom bicho. É aquele bicho que faz tudo que você, sabe? Tudo que você pede vai fazer pra você. Então, por isso que ele gosta de Casimiro Lopes, que ele fala que ele gosta de Casimiro Lopes desde o início, porque seguiu ele toda a vida dele, fazendo as vontades dele, o que ele pedia, Casimiro fazia sem pestanejar. E não era aquela pessoa que conversava com ele, não. O que ele falava, Casimiro concordava, não tinha um diálogo, uma conversa, não era uma pessoa pensante. Então, por isso que ele gostava, porque era um bom funcionário, um bom bicho. Pra vocês entenderem aqui como ele gostava de Casimiro e porque ele gostava, ele mesmo descreve. Casimiro Lopes, que não bebia água na ribeira do navio, acompanhou-me. Gosto dele. É corajoso, laça, rasteja, tem faro de cão e fidelidade de cão. Então por isso que ele gostava de Casimiro, e isso foi logo no início do livro, gente. Então é uma pessoa só. Você percebe no final do livro que Paulo Honório é uma pessoa só, e mesmo com todas as pessoas ao seu redor e tudo que ele conquistou, ele poderia ser uma ótima pessoa, desenvolver uma excelente família, uma comunidade, né? Fazer bem para as pessoas com o dinheiro, com os recursos também que ele tinha,
mas não foi o que ele escolheu fazer. Mais à frente, a gente entende aqui a loucura dele, né, pelas terras de São Bernardo. Ele coloca: a verdade é que eu nunca soube quais foram os meus atos bons e quais foram os maus. Fiz coisas boas que me trouxeram prejuízo. Fiz coisas ruins que deram lucro. E como sempre tive a intenção de possuir as terras de São Bernardo, considerei legítimas as ações que me levaram a obtê-las. Então ele meio que fazia de tudo, gente, por essas terras, né? Pra adquirir essas terras. E ele não tava nem aí pra nada. E as atitudes dele era boa ou ruim. Inclusive, apesar de no final do livro ele admitir que ele não foi uma boa pessoa, que ele não é uma boa pessoa, e que ele chegou onde ele chegou, não por fazer coisas boas, que ele valorizou coisas que não era pra ter valorizado. Apesar disso, no final do livro ele fala que ele gostaria, né, desejaria mudar, mas que não tem mais jeito, ele não vê esperança pra que ele mude. Então ele fala que se todas as coisas acontecessem de novo, se voltasse no tempo, aconteceria do mesmo jeito, porque ele não vê saída pra ele não vê possibilidade de mudança pra ele. E o final do livro se dá com ele em meio às suas loucuras, à sua solidão, seu reconhecimento das coisas que ele fez, mas obviamente não na esperança de uma mudança, simplesmente cômodo, achando que não tem mais jeito pra ele. Eu entendo que ele não vê jeito de mudança, principalmente pela idade dele. Ele não acha, sabe, não vê possibilidade dele mudar. E olha só o que ele fala aqui, gente. O que eu estou é velho, 50 anos pelo São Pedro, 50 anos perdidos, 50 anos gastos sem objetivo, a maltratar-me e a maltratar os outros. O resultado é que endureci, calejei, e não é um arranhão que penetra esta casca espessa e vem ferir cá dentro a sensibilidade embotada. 50 anos, quantas horas inúteis. Consumir-se uma pessoa a vida inteira sem saber para quê. Comer e dormir como um porco. Levantar-se cedo todas as manhãs e sair correndo procurando comida. E depois guardar comida para os filhos, para os netos, para muitas gerações. Que estupidez, que porcaria. Não é bom ver o diabo levar tudo? Sol, chuva, noites de insônia, cálculos, combinações, violências, perigos, e nem sequer me resta a ilusão de ter realizado obra proveitosa. O jardim, a horta, o pomar, abandonados, os marrecos de Pequim mortos, o algodão, a mamona secando, e as cercas dos vizinhos, inimigos ferozes, avançam. A gente começa a perceber que tá tudo dando errado na vida dele. Ele, inclusive, nesse capítulo começa dizendo, se eu não me engano, é nesse capítulo que ele fala que começou o ano com o pé esquerdo. Logo depois da morte de Madalena, tudo começa a dar errado, gente. Depois dessa reviravolta no regime político, dessas revoltas que começam a acontecer na política, que tudo começa a ficar ruim pra ele, para as outras pessoas. Então, diminui a quantidade de fregueses, de clientes. Tudo começa a dar errado. As pessoas que eram alinhadas dele, né? Inclusive, ele tinha muitos alinhados na cidade, por isso ele se dava tão bem, né? Inclusive na política. Mas como tudo começa a dar errado, inclusive a cerca, né? Que ele fez o quê? Ele basicamente colocou a cerca mais adiante para ele ter mais terras de forma ilegal. E aqui ele fala que os inimigos dele já estão querendo, né? Colocar a cerca ali no lugar certo. Então, obviamente, diminuir as terras dele e fazer o mesmo que ele fez com as outras pessoas. Então ele começa a ver que, tipo, tudo que ele fez foi em vão. E a gente fica se perguntando, né? Será se ele tá mesmo arrependido de tudo que ele fez ou se ele tá tendo essa noção porque todo o mal que ele fez tá vindo sobre ele, tá vindo de volta. E por isso, então, que ele tá refletindo sobre isso. Será que tem um arrependimento real? Eu conversando com as meninas do Clube do Livro, algumas delas inclusive acham que ele não teve esse arrependimento real, que ele falou que faria tudo de novo, mas não é assim que eu entendo. Não que eu entenda que ele tem um arrependimento real, mas eu entendo que ele começou a perceber essas coisas por tudo que ele ter feito de ruim, não ter valido nada, obviamente, isso é bem óbvio, até porque ele começou a ter prejuízos na empresa dele, né, que é a fazenda, começou a ter prejuízo nessa questão, ele perdeu a família, né, as pessoas que estavam ao seu redor, ele começou a se sentir solitário, ele já é de uma determinada idade, e também eu vejo que ele não tem esperança, por conta da idade dele também, porque ele não vê esperança em si mesmo, ele não tem aquela vontade de mudar, ele é acomodado, ele entende que ele é assim, como ele é bruto e ignorante, ele não entende que ele pode melhorar, ele simplesmente
aceita quem ele é, apesar de ele saber que ele não é uma boa pessoa. Até porque ele fala bem no finzinho do livro, gente: estraguei a minha vida, estraguei-a estupidamente, não consigo modificar-me, é o que mais me aflige. Madalena entrou aqui cheia de bons sentimentos e bons propósitos. Os sentimentos e os propósitos esbarraram com a minha brutalidade e o meu egoísmo. E aí no final ele fala: nem sequer tenho amizade. Ah, meu filho, que miséria. E é assim, gente, termina o livro, esse é o último capítulo, tem outras frases e outro parágrafo depois do que eu li pra vocês, mas basicamente é assim que termina o livro, pra vocês verem que é um livro bem, assim, traz bastante reflexões pra gente. E é um livro bem triste, tá? E é assim, do início ao fim, é uma vida de sofrimento de Paulo Honório, primeiro porque ele foi colocado nessa vida de sofrimento e depois porque ele escolheu, ele fez escolhas que fizeram as pessoas sofrerem e trouxeram, obviamente, sofrimento pra ele também. Mas é isso, gente. Eu acho que é uma leitura realmente que faz você pensar, sabe? Faz você refletir sobre as escolhas que a gente faz na vida e o que de fato tem valor. Então é uma história, tá? É ficcional que vale muito a pena se ler. É uma obra maravilhosa de Graciliano. Contei pra vocês o que eu lembrei, eu não fui olhando no livro e falando pra vocês. É importante que vocês leiam, como eu sempre falo, é importante vocês também, como eu falei pra vocês, fica aberta muitas partes aqui, né, pra interpretação própria. Então é importante vocês lerem, então leiam e me digam aqui o que vocês interpretaram, se vocês acham que Madalena se matou, se ela morreu por causa natural mesmo. Enfim, me contem aqui a interpretação de vocês sobre o livro. Encaminhe esse vídeo é pra quem gosta de leituras clássicas, gosta de ler, quem você quer também que comece a ler assim como você. Se te incentivou, talvez incentive outras pessoas também. Deixa o gostei de vocês, não se esquece de se inscrever no meu canal, que eu sempre trago conteúdo de muita qualidade pra vocês. E também vão lá no meu Instagram, @mimascarenhas, por lá eu também posto muito conteúdo de valor pra vocês, tá bom? Então é isso, um grande beijo, um abraço e tchau!